Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Amém? Amém. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nós vamos estudar hoje, irmãos, sobre o seguinte tema: quando a morte chegar. É algo que muitas pessoas esquecem. Nós vivemos a nossa vida, mas não pensamos que podemos morrer amanhã, hoje, né? Nós fazemos planos para a nossa vida, para o futuro. Vamos construir isso, vamos fazer aquilo. Fazemos tantos planos, mas esquecemos muitas vezes de fazer os planos para a vida eterna. Pensamos muitas vezes somente neste mundo e esquecemos de que este mundo, a nossa vida aqui é passageira. Ainda que uma pessoa tenha uma longevidade grande, vai aí passar dos 80, 90 anos e ter uma vida, né, difícil na sua velhice, e logo vai partir. E muitos morrem novos, de doenças, acidentes, tantas coisas, né? Então nós devemos pensar isso. Quando a morte chegar? Desse texto aqui retrata bem que o rico, ele vivia regaladamente.
ele vivia assim despreocupado. Ele não estava preocupado se ele ia morrer, o que ia acontecer depois da morte. Então nós devemos estar preparados, porque nós vemos aqui a diferença, que o rico, ele não estava preocupado com nada disso. Porém o Lázaro, mendigo, ele sim estava preocupado. A vida dele era sofrida aqui, mas apesar de que a Bíblia não fala claramente que ele era uma pessoa crente em Deus, mas se ele foi salvo, é porque realmente a vida dele estava pautada em Deus, apesar do seu sofrimento. Mas o rico vivia regaladamente, sem se preocupar. E nós devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar, e não somente conosco, mas com nossos entes queridos. Veja que no final o rico pediu para Abraão mandar Lázaro voltar à terra para avisar os irmãos dele, mas ele deveria ter feito isso durante a sua vida, preocupado com a sua família, preocupado com seus irmãos, pregando a palavra, buscando a Deus, para que não fosse parar naquele lugar de tormento. Da mesma maneira, nós devemos nos preocupar, porque hoje estamos aqui e amanhã não sabemos. E para onde vamos? Para onde nós iremos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, 13, Jesus nos chama a atenção para que nós estejamos preparados. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Veja o que Jesus disse: que tudo aquilo que o homem tinha intenção de ajuntar, toda a riqueza, era tudo em vão. Por quê? Porque o coração dele estava neste mundo, na riqueza deste mundo, porém ele não era rico para com Deus. Por isso que o Senhor disse: pedirão hoje a tua alma. E o que você está guardando, para quem vai deixar? Então tudo que nós ajuntamos neste mundo vai ficar aqui mesmo. E Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça, o ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu, aonde estará guardado, porque aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. E Paulo deixou escrito: se nós esperarmos em Cristo
somente neste mundo, nessa terra, somos os mais miseráveis de todos, porque o que nós tivermos aqui é passageiro, vai acabar, não sabemos que hora nós vamos partir, e devemos ser ricos em Deus, estarmos preparados para este momento. Essa é a importância de estarmos preparados, que o texto nos chama a esta atenção. O rico não estava preparado. E aí nós vamos para o versículo 22, de Lucas 16. Lucas 16, versículo 22. Que diz assim, ó: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aí eu faço uma pergunta: o que acontece logo após a morte física? O que acontece? Quando nós morremos, há aqueles que acreditam que nós vamos estar dormindo e acordaremos no juízo final. Assim muitos acreditam que a alma vai estar dormindo, ou seja, inconsciente. Todos que morreram de todas as eras estão dormindo. Tem alguns que acreditam dessa forma, mas não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que após a morte, automaticamente o salvo vai para o paraíso. Ou, no caso de hoje, não é mais no mesmo lugar, porque Jesus já ressuscitou e tirou o paraíso do mesmo lugar do Hades, que era no mesmo lugar, eram juntos, tanto que eles poderiam se comunicar, conversando ali. O rico conversava com Abraão. Mas quando uma pessoa morre, veja bem que a Bíblia fala: morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao lugar de descanso. A Bíblia não fala, Jesus não disse que morreu o mendigo e ficou dormindo. Ele não fala que o mendigo ficou dormindo. Ele fala que ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Agora também fala que o rico morreu e foi sepultado. Aí nós temos que raciocinar um pouquinho. Ora, se o rico apresenta-se no inferno, então o que fala do sepultamento aqui é a respeito do corpo físico, mas a alma dele não foi sepultada, ou seja, não está dormindo, ela está no inferno. Sendo assim, também podemos imaginar que os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão, e o rico foi para o inferno sozinho? Será que ele quis falar: eu vou para o inferno? Aonde é o caminho do inferno? Foi caçando e chegou lá? Com certeza não. Então, da mesma forma, nós podemos entender aqui que os demônios levaram o rico para o inferno. Esse é o entendimento, que quando uma pessoa salva morre, vem não um anjo, mas anjos, 2 ou mais anjos, vêm para pegar aquela alma e conduzi-la até o caminho da salvação, ao lugar de descanso, no caso aqui o paraíso. E quando uma pessoa ímpia ela morre, automaticamente os demônios vêm para pegar a alma dela e levar para o lugar de tormento, para o inferno. Assim que acontece com o justo e também com o ímpio. Após a morte, não vai ficar ninguém dormindo. Os
nossos parentes que morreram, todos eles não estão dormindo. O corpo está no pó, como está em Eclesiastes 12:7. E o pó volta ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o corpo está no pó, mas o espírito, a alma da pessoa, está ou no tormento ou no descanso, no paraíso. Então hoje mesmo, irmãos, é triste, mas nós podemos saber que hoje mesmo tem muitas pessoas que já morreram, né, e estão no tormento, estão neste lugar que o rico pedindo socorro ali. Estou atormentado nessa chama. Quando a pessoa morre, ela não fica dormindo. Vamos ver mais um versículo, uma passagem bíblica que afirma isso, lá em Mateus capítulo 22, versículo 31. Se alguém tiver pergunta, nos pode fazer. Mateus 22, 31. Um exemplo assim, a pessoa está no leito de morte, por exemplo, e a pessoa não serve a Deus. Aí de repente aí vai alguém orar por ela, ela não aceita Jesus. Ela é salva? Se ela aparecer naquele momento, ali que tal? Vamos pegar o exemplo de quando Jesus estava sendo crucificado, né? Tinha um ladrão de cada lado. Todos eles eram pecadores, perdidos. Os dois ladrões. Um se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, que é aqui, esse lugar onde está morrido o mendigo Lázaro. Então, se a pessoa arrependeu-se de todo o coração, verdadeiramente, com certeza ela foi salva, tá? Com certeza foi salva. Então, que enquanto existe vida, pode ser no último fôlego de vida da pessoa, ela tem ainda a oportunidade, pela bondade e misericórdia de Deus, de se arrepender dos seus pecados e alcançar a salvação. Entendeu? Então, se a pessoa realmente se arrependeu, ela foi salva. Capítulo 22 de Mateus, versículo 31 diz: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Deu para entender? Entenderam o que Jesus falou aqui a respeito do que acontece quando a pessoa morre? Não? Eu vou explicar. Olha, Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de Abraão, é Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Quando Jesus se transfigurou, quem que apareceu ali para ele? Moisés e Elias, né? Moisés e Elias não estavam mortos. Aí alguns vão falar: mas Elias e Moisés foram arrebatados, né? Mas Abraão morreu, Isaque e Jacó também morreram. Todavia Jesus afirma que eles não estão mortos, porque Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, a pessoa, a partir do momento que ela morre, só morre o corpo físico, porém a alma não morre, não está num sono, mas está acordada e viva. Também lá em Apocalipse fala sobre os mártires que morreram na grande tribulação,
e as almas deles estavam ali embaixo da mesa do altar e clamavam por justiça ao Senhor. Ou seja, eles não estavam dormindo, foram mortos, as almas deles estavam ali clamando por justiça. Então assim acontece, a partir do momento que a pessoa morre, ela não morre somente o corpo, mas a alma, ela está viva. E se está salvo, vai para o descanso. E se está condenado, na mesma hora já vai para o tormento, já vai para a condenação eterna. Nós vamos ler agora aqui o versículo 23. Versículo 23 de Lucas 16, né? Lucas 16, versículo 23. Sempre deixei Lucas 16, né? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui nós vamos ver o destino, qual o destino do ímpio e do justo. Mas nós vamos ler lá uma passagem lá em Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 34. Onde Jesus ele afirma esse destino do justo e o destino do ímpio. Nessa passagem aqui, Jesus já vai estar falando do julgamento. de Mateus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, e quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então este é o destino do ímpio e o destino do justo. Isso aqui é o que o Senhor vai dizer para eles no dia do juízo. Eles já vão estar em tormento.
E no dia do juízo, Jesus vai separar uns para a direita, outros para a esquerda, e vai falar com essas palavras, né? E o que significa isso, né, irmãos? Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, tudo que nós queremos que as pessoas façam para nós, também devemos fazer pelas pessoas. Porque quando nós estamos fazendo por alguém, nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Veja a importância. Então, alguns falam: não, eu faço mais na igreja do que o outro, ou eu não sei o que eu vou fazer, e fica questionando muitas coisas. Por que eu faço isso, o outro não faz? Por que eu faço, tenho que fazer isso para o pastor? E na verdade nós estamos fazendo se der para Jesus. Tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo para Jesus. E isso Ele vai nos retribuir pelo bem que nós fazemos, né? Existem algumas religiões, irmãos, que eles não acreditam no inferno, baseado no pensamento deles. Falam assim: não, Deus é amor, e se Deus é amor, porque a pessoa pecou durante a vida, Deus não vai mandar ele para o inferno, não vai deixar ele sofrer pela eternidade. Então, no pensamento deles, e eles acreditam no pensamento deles, porém não creem no que está escrito. Está claramente aqui que a Bíblia fala que o tormento eterno, o fogo eterno, foi criado, preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, os demônios, e que estes que são ímpios, que não quiseram em vida fazer nada para Jesus, eles vão também ser lançados no lago de fogo e enxofre, e vão ser atormentados por toda a eternidade. E olha que a eternidade é tempo demais, né? Não acaba. Porém, os justos vão estar por toda a eternidade em alegria, em felicidade. Então vale a pena nós nos sacrificarmos de qualquer que seja a forma para ficar firmes com Jesus e não sairmos da presença do Senhor. Vale a pena. Não vamos pensar só nessas coisas, só nesta vida. Estou sofrendo tanto. Às vezes nós falamos: nossa, eu estou sofrendo tanto. Então, vai, que é vitória, como diz o hino do Marcos, vai gemendo e chorando, mas nos pés de Jesus. Por quê? Muito mais sofreu Jesus, né? Carregou a cruz, nossos pecados, foi crucificado, morreu por nós. Então, aconteça o que acontecer, vamos chorando, gemendo, mas vamos ficar firmes com Jesus, porque nós teremos recompensa. Versículo 24. Lucas 16, versículo 24. Guarda essa passagem, deixa marcado aí. Lucas 16, que é a passagem do rico e Lázaro. Versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então o ímpio será atormentado e o justo consolado. E aí vamos atentar para alguns detalhes. Veja que o rico, estando lá no inferno, ele viu Abraão e Lázaro. Isso significa que os nossos sentidos não vão se perder, né? A
pessoa vai para o inferno, ele vai enxergar. Somente se ele for cego aqui na terra, provavelmente também vai ser cego no inferno. Lá, então ele via, significa que ele via Abraão. E depois ele gritou, falou com Abraão, ou seja, ele vai ter fala. E depois ele pediu para que Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse na sua língua, ou seja, ele estava com sede, muita sede, atormentado numa chama, estava sentindo ali o calor, né, a queimadura do fogo, todos os sentidos dele estavam ali intactos, né? Há pessoas, irmãos, que falam que lá no inferno vai ser, o sentido vai ser 100 vezes mais aguçado. Isso é especulação, porque a Bíblia não fala nada disso, que o sentido vai ser melhor lá do que aqui. Apenas fala que vai ter os sentidos, né? Se vai ser mais ou menos, não, isso eu acho que é especulação, mas que as pessoas vão ter todos os sentidos, e não somente os que vão para o tormento, mas com certeza os que vão para a eternidade também vão ter todos os sentidos. Porque eu já ouvi, irmãos, infelizmente até um pastor, né, na internet, falando um absurdo de que quando nós morrermos, chegarmos no céu, nós não vamos lembrar de nada. Chega lá, não vamos lembrar de nada. Porque, não vou lembrar do sofrimento da terra, porque senão não ia ser céu. Então quer dizer que nós vamos chegar lá no céu, né? Aí Jesus, encontrar Jesus, vai falar que eu sou Jesus. Jesus? Quem é Jesus? Sou eu, sou Jesus. Morreu por... é? O que eu estou fazendo aqui? Eu morri por você. Que legal. Não sei. Assim que nós vamos chegar? Não lembro de nada. Jesus, quem é Jesus? Apocalipse. Não é? Então, Apocalipse, acho que Apocalipse 7 também fala que lá não haverá mais dor, mais lágrima, nem sol, nem calma alguma, nem pranto, nem choro. Quer dizer, esses tipos de sofrimento a gente não vai ter. A mesma coisa o amor de uma mãe para com a filha. Não vai ter. Exatamente. Mas nós temos que entender, veja bem, não vai ter o sofrimento lá. Não vai ter o sofrimento lá. O que significa? Jesus disse o quê? Que quando uma mulher ela está sentindo dores de parto, as dores são reais, certo? Quando nasce a criança, ela esqueceu das dores, por a felicidade de ter a criança em seus braços, certo? Porém, ela lembra que ela teve as dores. Porém, as dores não dói mais. Então, esse é o sentido de que nós não vamos sofrer mais. Por quê? Porque a alegria, o gozo é muito maior do que os sofrimentos que nós temos aqui na terra. Porém, não tem sentido falar que nós não vamos lembrar de nada, porque nós teremos o que? Uns espantalhos lá. Nós vamos lembrar de tudo. Sabe por que nós vamos lembrar de tudo? Veja aqui o que diz aqui no versículo 25, parte B, o rico e Lázaro, rico recebeste os teus bens na vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado. Veja, de que ele é consolado? Do sofrimento. E para que ele seja consolado, ele tem que ter a consciência de que tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, ele estava sendo consolado. Então, todas as nossas dores, nossas lutas, sofrimento, toda a nossa vida aqui na terra, nós não vamos esquecer de nada, mas nós vamos ser consolados lá. Quando nós passamos por uma luta, uma tribulação aqui na terra, é muito dolorido, muito difícil, mas depois que Deus nos abençoa, aquela dor some. Mas nós não esquecemos que passamos por aquilo. Por que não esquecemos? Para glorificar o nome de Deus. Da mesma maneira, nós vamos lembrar também de todas as dores que nós passamos aqui nesta vida, para glorificar o nome de Deus lá no céu, porque o gozo que nos espera é muito maior do que os sofrimentos, essa momentânea e leve tribulação
Então os nossos pensamentos, lembranças, não vão ser esquecidos, mas nós seremos consolados. Veja que importante. Jesus, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver Jesus. Vinde bendito meu Pai. Por quê? Porque o reino nos está preparado desde a fundação do mundo. E aí nós vamos lembrar de que nós estávamos na terra, de que nós passamos por luta e sofrimento, e que agora, ou seja, naquele dia, o Senhor está conosco e nós teremos a eternidade inteira em alegria. Então nós não seremos desmemoriados, porque isso não tem sentido. Não tem sentido não lembrarmos, porque se nós não lembrarmos, então o que sentido teve Jesus morrer na cruz se nós não lembrar nem que Jesus morreu por nós, não é? Mas nós seremos consolados. Então essa alegria supera todas as coisas. Quando nós nos regozijamos de alegria, todas as dores e sofrimentos servem para quê? Para testemunho de que Deus nos livrou do tormento eterno. Essa é a alegria. Então todos nós seremos consolados, mas as lembranças da nossa vida aqui na terra não serão apagadas, né? Como diz aqui, é simples entender. Para ser consolado, você precisa ser consolado de alguma coisa, não é verdade? Então a memória de Lázaro não foi apagada. Ele estava ciente de tudo, consciente de tudo, e recebendo ali o consolo, porque ele era um mendigo, e a vida do mendigo nós sabemos que não é fácil, né? Tanto que a Bíblia fala que os próprios cães lambiam as feridas de Lázaro. Ele sofreu muito, mas a alegria dele também era muito grande. Assim também, todo sofrimento nosso aqui não é para se comparar com a glória que em nós será revelada. Amém? Agora vamos ler o versículo 26, Lucas 26, capítulo 16, versículo 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aqui não passem daqui para vós, e vós não poderiam nem tampouco os que estão de lá passar para cá. Ou seja, não tem como fugir, não tem como fugir. Chegou lá, não adianta eles tentar fugir, está no inferno, era do lado lá do Senhor de Abraão. Podia tentar fugir de lá, mas não tem como fugir. Olha lá em Marcos capítulo 9, versículo 42. Marcos 9, 42. Marcos capítulo 9, versículo 42, que diz assim: E qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrar na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés
seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e onde o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com o que adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz um com os outros. Então Jesus estava aqui mostrando-nos como é sério, como o inferno existe e é real. O fogo nunca se apaga, e o seu bicho nunca morre. Então veja que lá vai ter bicho, né? Dá a impressão de ser bicho, vermes, sei lá, uma coisa terrível, e o fogo nunca se apaga. E veja que por 3 vezes, terrível, 3 vezes Jesus falou isso. E quando fala assim 3 vezes, é reafirmando que a coisa realmente é séria, né? Então ele fala: melhor, se a tua mão te escandalizar, né? Então ele deu um exemplo: é melhor cortar do que ir para o inferno com as 2 mãos. Se o teu pé te escandaliza, corta ele, né? Se o teu olho te escandaliza, arranca fora. É melhor do que ir para o inferno. Isso não significa que vão cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Isso é simbolicamente, tá? Então, se algum dos nossos membros nos escandaliza, então nós devemos tê-los como inúteis, como que se eles não existissem. Clamar a Deus para que o Senhor venha nos tirar, né, desse tropeço, de qualquer tropeço, porque é muito sério. O bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, o inferno existe, é real, e quem falou isso foi Jesus, não foi outro que falou. Então, quando a morte chegar, temos que estar preparados. Capítulo 16, versículo 27 de Lucas, para nós concluirmos aqui. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui o rico, veja que o rico, quando estava lá no inferno, ele clamava para os irmãos dele, porque ele não era uma pessoa, vamos dizer, de todo mal, né? Porque ele mesmo estando lá no tormento, ele não queria que os irmãos dele, a família dele, fosse parar lá no mesmo lugar que ele. Então pedia para que Lázaro ressuscitasse e voltasse no mundo, na terra, para avisar, né, os irmãos dele, para não ir naquele tormento. E Abraão disse: olha, lá na terra tem Moisés e os profetas. E o que significa isso, Moisés e os profetas? É a Bíblia, irmãos. Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia.
Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E os profetas são os outros escritores do Antigo Testamento, porque naquele tempo que Jesus estava falando, contando essa história, ainda não tinha sido escritos os evangelhos que nós temos hoje e também as cartas dos apóstolos. Então por isso Jesus estava falando para eles referente ao que existia, né? Jesus não ia falar para eles dos evangelhos, das cartas, porque ainda naquele tempo isso não existia. Então estava contando para eles ali que nós devemos dar toda a importância para a palavra de Deus. E se a pessoa não ouvir a palavra de Deus, pode ressuscitar um morto que não vai ouvir. Veja bem, se nós pregamos a palavra de Deus e a pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus, pode aparecer um morto que ela também não vai se converter. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha, como Ele diz, eu velo pela minha palavra para a cumprir. E o Espírito Santo de Deus que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça de Deus, através da palavra de Deus, né? Então não tem outro jeito. E os mortos, eles não têm contato nenhum com esse mundo físico. Um grande erro de algumas religiões, né, que falam que tem algum contato com o morto através de alguma pessoa, psicografando, né, como é no Espiritismo, ou recebendo ali mensagem de mortos. Tudo isso aí é antibíblico e não existe, porque os mortos eles estão no lugar destinado para eles, seja na salvação ou seja na perdição. Eles não têm contato nenhum com esse mundo físico, tá? Então a palavra de Deus aqui nos chama a atenção. Quando a morte chegar, pode chegar a qualquer momento, nós temos que estar preparados para ter um encontro com Jesus e não sermos surpreendidos. Muitas pessoas serão surpreendidas porque não dão crédito à palavra de Deus, acham que podem viver de qualquer jeito, né? E aí, como diz nas redes sociais, na televisão, a pessoa está lá no puro pecado, fazendo todas as coisas de errado, morreu, foi para o andar de cima, no fulano famoso, né? Morreu, ele está lá no céu, está dando trabalho para Deus. E não é isso que a palavra diz. Morreu sem Jesus, ele está lá no inferno. É triste isso. Está no sofrimento eterno. Acorda, né? Nós temos que falar para o povo que está no mundo: acorda, porque o inferno é real e o céu também é real. E nós temos esse direito dado por Deus, né? O Senhor, Ele disse assim: eu criei o mal, eu fiz o bem, escolha pois o bem e viva. Nós temos essa escolha, né? Então fica com essa palavra de estudo para nós nesta noite. E alguém tiver alguma pergunta? Não? Então ficamos por aqui. Deus abençoe, até no próximo estudo.